Bom, então primeiro bloco é uma apresentação dessa série de entrevistas que serão feitas com membros da Academia de Letras, Artes e Ciências, ALAC, do Distrito LC1, e nós vamos dar a partida nesse processo, entrevistando o doutor Isidoro, e as perguntas serão feitas por mim, que sou o acadêmico Luiz Paulo, professor, e nós vamos tratar do assunto Covid-19 e o Lions e a academia diante desta pandemia que está assolando todo o mundo, em geral, e em particular o nosso Brasil. Bom, nós vamos começar essa conversa com o doutor Isidoro, pedindo uma avaliação dele sobre qual é o impacto da Covid-19 dentro da instituição leonística. Os clubes Lions, os distritos, a própria academia. Quais são as possibilidades que o acadêmico vê diante desse quadro? Luiz, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, sendo entrevistado por você aqui nessa nossa academia LAC, né, que tem exatamente a finalidade de trazer uma conversa erudita, uma conversa preparada, né, exatamente sobre esses temas que são os temas atuais e temas complexos, né? O Covid-19 trouxe uma novidade, né, não pensada até então, tá, nessa dinâmica global, né? Apesar, na história da humanidade, nós já tivemos várias outras epidemias, mas o contexto dessa epidemia no século XXI, ela tem outro formato, né? Nós temos o formato, por exemplo, do acompanhamento da evolução da epidemia dia a dia, né? Nós temos a questão da saúde mental das pessoas, acompanhando as notícias médicas, o desenvolvimento de tecnologias, as propostas de novos medicamentos, e tudo isso vai trazendo, então, um efeito na sociedade nunca antes visto, né? Lembrando um pouquinho da gripe espanhola aqui no Rio de Janeiro em 1918, aonde a epidemia era apenas enxergada nas calçadas, né? As pessoas acordavam de manhã e viam corpos mortos na calçada. E a quantidade de corpos mortos na calçada era por onde se poderia medir que havia uma doença que estava matando as pessoas. Era assim que era visto uma epidemia em 1918, no século passado. Essa epidemia do Covid, ela traz uma profunda modificação tanto do comportamento de cada um de nós, quanto na perspectiva da globalização. A globalização nos trouxe, de uma perspectiva, um enriquecimento de todos, tá? Mas, sob outra perspectiva, nos trouxe perigos. E um dos perigos é exatamente o alastramento de doenças globais, né? Então, na minha especialidade primordial, que é o sanitarismo, que é exatamente a especialidade que cuida da saúde coletiva, da saúde das populações, né? Uma doença que nasceu na China há 5 meses atrás, chega devastando a Europa,
a América do Norte, a América do Sul, e já se introduzindo para a África e demais países da Ásia, trazendo uma mortalidade nunca vista antes, né? Agora, depois dessa abrangência global, nós podemos trazer o efeito do Covid diante da instituição. Podemos falar da instituição nacional, podemos falar das instituições políticas, podemos falar das instituições econômicas, mas, conforme você me perguntou, vamos falar do efeito do Covid na instituição leonística. A instituição leonística, que, enfim, é a nossa casa, é onde todos nós aqui comungamos o nosso trabalho voluntário em benefício à humanidade. Temos que considerar o seguinte, falando especificamente do distrito LC1, que é o nosso distrito do Rio de Janeiro, o primeiro distrito do Brasil, tá? E que, comparativamente com os outros distritos, é o distrito que tem maior percentual de pessoas idosas, né? Então, nós podemos, nessa introdução dos números, né? Nós temos aproximadamente 980 associados no distrito LC1, com uma perspectiva da maior parte estar no grupo de risco do Covid-19, né? Então, nós podemos fazer já daí uma perspectiva que nós teremos uma redução de associados, né, por óbito, devido a essa virose que acomete principalmente as pessoas acima de 60 anos, né? Então, nós teremos uma redução de associados considerável, tá, na passagem dessa epidemia. E a outra perspectiva é que depois da passagem da epidemia viral, nós teremos também uma consequência econômica, né? Então, já está esperado uma consequência do desemprego como efeito colateral dessa epidemia, o que deverá também afetar a quantidade de associados do nosso distrito, né? Então, médico, como nenhum de nós tem a capacidade profética, né, exceto de alguns, né? Não, mas nós podemos estimar e podemos pensar, tá, de que provavelmente em dezembro de 2020 nós chegamos, o nosso distrito deverá chegar por volta de 500 sócios, né? Já sofrendo aí o impacto da própria virose, tá? E sofrendo o impacto da própria repercussão econômica do desemprego, né? Então, nós temos, dentro dessa perspectiva que a LAC exerce dentro da liderança do distrito, né, pensar em como a nossa instituição vai reagir diante tamanha redução de associado e também a perspectiva de como que nós podemos estabelecer desde já um plano de redução de dano. Muito obrigado pela resposta. Muito bem, vamos levar agora a discussão para uma questão mais prática, não? O lema básico do leonismo é servir. Então, o que, na sua opinião, uma das muitas coisas, mas uma delas, pelo menos, que a instituição poderia fazer para atenuar a disseminação, né, dessa pandemia no Brasil? Essa pergunta é muito boa, Luiz, tá? Da minha perspectiva médica sanitária, tá? E eu posso ver que a nossa instituição leonística pode fazer um grande serviço de impacto na redução da transmissão desta virose
através de doação de sabonete. Tá? A questão de lavar as mãos, tá? Nas comunidades onde são mais pobres e a dificuldade do próprio desemprego que se desponta como efeito colateral dessa pandemia. Tá? A ter disponível sabonetes trazem um impacto na redução da transmissão da virose nas comunidades mais carentes. Né? Então, pondero de que um trabalho de doação, né? E entregar o sabonete a um posto de saúde para uma distribuição, a uma clínica de unidade de família, ou a associação de moradores do bairro, quer dizer, mas não apenas uma entrega, tá? Nós precisamos, seria uma ideia, de nós mantermos um projeto de doação contínua de sabonetes, né? Ou seja, por longo prazo, né? Na perspectiva sanitária, essa nossa epidemia do Covid deverá se estender até novembro, dezembro deste ano, né? Então, nós temos ainda muitos meses a percorrer. Eu posso dimensionar da seguinte maneira: se nós, ilustradamente, medirmos a epidemia com 100 dias, tá? Nós estaríamos hoje no dia 11, né? Ou seja, nós estamos nos dias iniciais da epidemia. Então, a distribuição de sabonete para facilitar a lavagem das mãos, do corpo todo, da comunidade carente, de uma maneira duradoura e contínua, constitui um excelente trabalho para a nossa organização neonística. E a outra coisa, que está bem ligado também à nossa instituição neonística, que nós já tínhamos, antes mesmo da epidemia começar, a questão do nosso concurso de redação, do porquê que a honestidade é boa para todos, é um concurso de redação que já estamos fazendo há muito tempo, né? E nós fazíamos pessoalmente nas escolas, né? Então, eu pondero que nós podemos manter essa nossa atividade desse concurso de redação para as crianças, agora já dentro de um foco online. Quer dizer, e com a característica da internet, vai nos permitir expandir ainda mais esse concurso de redação, que não tem exatamente a ver com a epidemia que nós vivemos hoje, mas eu pondero que é uma atividade leonística que nós já fazemos há alguns anos e não devemos parar, devemos continuar. Obrigado pela resposta, doutor. E agora vamos para a nossa última pergunta, abusando da sua paciência, que é uma questão assim prospectiva, né? Na sua opinião, como vai ficar o contato humano pós-Covid, tanto na sua dimensão maior, né, da sociedade, como também dentro do próprio leonismo, uma vez que outras pandemias poderão vir, e, aliás, outras endemias estão presentes entre nós, como bem sabemos. Bom, Luiz, a nossa perspectiva é de que a epidemia do Covid é diferente das outras epidemias, né? Eu acho que o impacto sobre o nosso comportamento, ela tem um formato próprio, entre os quais, por exemplo, a questão das nossas aglomerações, né? As aglomerações vão passar a ser feitas com mais cautela, tá? Nas circunstâncias pós-Covid, né? Porque, de uma maneira, os sanitaristas observam de que
muito provavelmente teremos outras epidemias ocorrendo em espaço mais curto de tempo, devido ao efeito da globalização da sociedade e devido ao efeito da manipulação genética que os cientistas têm feito de uma maneira ainda pouco controlada. Essa manipulação genética ela é favorável para a criação de novos vírus que poderão ter efeitos sobre a humanidade de maneira ainda não prevista, né? Mas o mundo online, ela também nos traz uma redução do custo e mantém a nossa interatividade intelectual, né? Então, eu pondero que diante dessa pós-epidemia Covid, né, nós estaremos cada vez mais conectados mentalmente através dos mecanismos da internet e com a vantagem de podermos ampliar e reunir mais cérebros em torno de uma ideia com menos custo do que se fizéssemos presencialmente. Então, acho que isso, a médio e longo prazo, isso vai repercutir. E principalmente na escola, né? A escola, e pós e depois Covid, ela tem uma mudança abrupta, né? Provavelmente essas grandes escolas do passado, essas grandes universidades que são cheias de sala de aula, provavelmente ficarão com essas salas ociosas na medida que as salas virtuais passam a ter menos custo, mais uma vez, e com eficácia até superior ao contato da sala tradicional. Absolutamente. O contato presencial se faz necessário na relação aluno-professor, mas talvez de uma maneira diferente, né? Talvez, por exemplo, num curso de pós-graduação, nós pudéssemos fazer grande parte do curso online e fazermos um encontro quinzenal num resort. E nesse resort, então, aonde ocorrem as interações pessoais que são tão necessárias à nossa humanidade. Então, nós mudamos. Né? Eu acho que o efeito colateral do Covid, a médio prazo, acaba sendo favorável à otimização dos recursos do planeta e à nossa vida online. Muito obrigado, doutor Isidoro. Essas entrevistas, das quais a que acabamos de fazer é a piloto, né, a primeira delas, primeira de uma série, elas vão ficar numa rede social, provavelmente no YouTube, e através do link, a todos aqueles que assistirem o vídeo poderão mandar perguntas, poderão fazer comentários que serão respondidos pelo doutor Isidoro oportunamente, exatamente valorizando aí o potencial, né, das redes sociais e da interatividade que ela permite de pessoas assistirem em momentos diferentes e elas interagirem em momentos diferentes com o palestrante. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Isidoro e até a próxima entrevista. Obrigado, Luiz. Estou sempre à sua disposição.